Vamos lá! Bom dia, quase boa tarde. Uma live na hora do almoço sobre alinhamento, ou seja, alimento, alinhamento e jejum. Essa live vai ser feita com a Vanessa Coraza. Ela é uma pessoa aí incrível, super inspira amor, literalmente. Vocês precisam ver a página dela, como é incrível, de muito amor, emanando muito amor em todo o serviço dela, em todo o servir. Ela já tá aqui e a gente vai dar uma iniciada na nossa live. Primeiro a gente vai se apresentar, depois a gente vai apresentar o tema. E aí, aos pouquinhos, a gente vai discorrer aí que a gente tem uma estrutura mais ou menos da nossa live, tá? Oi, Shirley, tudo bem? Quem mais tá aqui? Marco, ela, Delícia, a Vanessa tá aqui também. Bom, já vou aceitar ela aqui. Foi, Flo? Oi, oi. Hoje eu que não tô te vendo. Nossa, e eu tô te vendo. É, Que eu não te bom. vejo. Mas me fala o que que eu faço, se eu movimento o meu celular mais assim, pra cima ou mais pra baixo? Mas pra cima. Tá, assim tá bom? Assim tá bom. Show. Aham. Um pouquinho mais, um pouquinho. Tá um pouquinho? Opa, tá, peraí que eu vou ter que tombar o celular aqui quase. Não sei, agora eu posso chegar um pouquinho pra trás também. Tá bom agora? Tá ótimo, Eli, tá ótimo. Show. Gente, só pra vocês saberem, às vezes eu vou estar olhando pra frente, porque eu tô com a nossa estrutura da live aqui na minha frente, tá? Mas que legal. Olha nisso aqui, ó, da tua família, a Coraz. A Beth, bom, Jane, Juanita, Vani. Gratidão, gratidão a você, Flor, pelo convite da gente fazer essa live maravilhosa. Que honra, né? Super legal, um tema que eu adoro. E, enfim, vou deixar você se apresentar primeiro e depois a gente dá esse início. Tá bom. É, eu senti de convidar a Eli, né, pra gente estar fazendo essa partilha sobre o jejum, porque é uma temática e uma prática de vida, né, que tem me atravessado há alguns anos. E eu tenho colocado muita atenção nisso, mas eu sinto que é uma temática que precisa de novos olhares, né? Mais estudo, mais aprofundamento, mais engajamento, porque é uma ferramenta muito poderosa. Eu venho de uma trajetória de estudos da prática meditativa, do processo meditativo, de trabalho de amadurecimento interno. Então eu vejo que a medicina do jejum, esse jejum como instrumento de alinhamento interno, de trazer ordem, trazer clareza interna. Ele é muito potente, né? Então, isso é algo que eu sinto muito assim, ele sabe que eu queria trazer como algo importante aqui hoje nessa partilha. Como eu tenho percebido assim, no processo meditativo, pouco se traz a dimensão integral do processo. Muitas vezes a gente foca, né, na técnica, em sentar, fazer esse recolhimento dos sentidos, encontrar esse lugar de presença interna, mas pouco se fala dessa dimensão de como aquilo que a gente come também interfere na nossa mente. A forma como a gente cuida do nosso corpo, rotineiramente, no dia a dia, também interfere na qualidade da nossa mente e da nossa energia. Né? Então, eu tenho percebido que dentro do processo meditativo, a gente começa também a olhar para essas nuances do cuidado com a alimentação, do cuidado com essa higiene do corpo também, né? Essa higiene interna. Legal, Flor. Eu não sei se você parou de falar, me perdoa, que como eu não consigo te ver, às vezes. Mas, não, tranquilo. Então, vou me apresentar bem breve. Eu achei super gostoso o que você já trouxe. É quase que já uma apresentação do nosso tema de hoje, né? Mas vou me apresentar. E até se você quiser agregar um pouco sobre você, Flor, nessa apresentação, né? Também pode depois de mim falar. Mas para quem não me conhece, quem talvez entrou pela página da Vanessa, né? Ou quem está começando a me seguir por agora, meu nome é Elisa. As pessoas me conhecem mais como Eli Lamego, terapeuta naturopata há mais de 4 anos, mas, digamos, uma cientista do corpo, né, de brincar bastante com o corpo,
buscar entender, praticar jejum há muito mais do que isso. Assim, a minha transição alimentar começou quando eu tinha por volta de 16 anos, 17 anos. É, e foi um processo relativamente longo, né? Foram alguns anos vegetariana, eventualmente vegana, atualmente majoritariamente frugívora, porque também tenho meus momentos de jejum, né? Tenho meus momentos de não ingerir nada. E tem momentos que, apesar de estar frugívora, também consumo alguns tubérculos, né? Tipo cenoura, beterraba, que não fazem parte da alimentação frugívora, né? E sim da alimentação crudívora. Mas com muitos testes, né? Testes de que alimentação é melhor para mim, qual não é, escorregões no processo da alimentação, e isso me trouxe um insight muito grande justamente de um dos pontos que a gente vai trabalhar aqui, né? Que é essa compreensão do quanto o alimento é também um alinhamento, né? Então, enfim, gratidão, Flor. Muito gostoso, assim, da gente poder partilhar um pouco mais. Não sei se você quer complementar alguma coisa no que você disse de apresentação sua, mas se não, eu posso já abrir um pouquinho do tema também. Sim, pode seguir ele, pode seguir. Maravilha. Bom, o tema do dia ou da noite, da tarde, depende da hora que vocês forem assistir essa gravação depois também, mas aqui no caso, o tema da tarde é justamente a gente falar sobre alinhamento e jejum. E a conotação do quanto esse alinhamento também tem uma relação com o alimento, o que a gente. E alimento, o que que é alimento? Né? Também tem esse ponto. Então eu sinto que dentro do que a gente gostaria de trazer, a prática do jejum, seja ela uma prática física, uma prática mental, uma prática emocional ou espiritual, porque a gente sabe que tem as várias conotações, e também para algumas pessoas pode ter mais de uma conotação, né? Tem pessoas que praticam o jejum só pela questão física, e tem outras pessoas que começam por aí, mas começam a entender que o jejum também pode vir como uma ferramenta para buscar um equilíbrio maior emocional, um equilíbrio maior mental e até que está espiritual também. É uma coisa que precisa ser mais bem explicada nos dias de hoje. Poucas pessoas compreendem a importância do jejum, né? Ou quando até compreendem, muitas vezes têm medo da prática do jejum. Ou acreditam que não é natural ao ser humano ficar tanto tempo sem, entre aspas, comer, né? E aí a gente vai entrar um pouquinho numa explicação mais sutil aqui, dos pontos de vista, das nossas experiências, do que cada uma já vivenciou, do que cada uma já sentiu, da relação do jejum com o silêncio e por aí vai, né? Não vou discorrer tanto do que seria a pauta de hoje, mas essa seria uma apresentação de tema breve, né? Vou passar para você, se quiser complementar, e depois a gente entra no primeiro ponto do dia. Eu sinto, Eli, que a minha transição alimentar também, ela se deu já faz bastante tempo, assim, né? Quando eu virei vegetariana e ano a ano eu fui sutilizando a minha relação com o alimento. Quanto mais eu expandi a minha observação interna, né, essa sutileza de percepção de como as coisas nos afetam e aquilo que a gente entra em contato, né, tanto o alimento físico como outras formas de alimento, deixam resquícios no nosso corpo e na nossa mente, abrem caminhos internos também, ou fecham esses caminhos. Né? Aí eu senti o chamado para fazer o Viver de Luz, há muitos anos atrás, né? Então foi a minha primeira experiência realmente assim de entrar no jejum mais prolongado. E lá eu tive tantas percepções, eu pude entrar nesse campo do laboratório, né? De realmente se colocar ali no processo e por muitos dias e poder estar focando só nisso. E eu fiquei muito admirada o quanto a minha energia psíquica, minha energia mental, ela ficou ativa, ordenada, limpa, clara, luminosa. Eu lembro que às vezes eu pegava um livro e eu conseguia ler o livro do início ao fim, numa sentada. Tamanho era o foco e a precisão da energia da mente, da energia psíquica, com o jejum. Eu lembro também de um profundo alinhamento do próprio corpo físico. Na última semana, como a minha coluna ela estava mais alinhada e naturalmente expressava esse alinhamento, né, entre a Terra e o cosmos e essa abertura para sentir a vida de uma forma mais conectada, mais sensível, mais ampla e isso muito natural, né, por estar ali
mais vazia, sem tantas toxinas, sem tantas distrações internas e com a energia circulando de uma forma mais livre, né? Pode-se dizer. Então, a partir disso, a partir dessa primeira experiência, aí eu fui me permitindo, assim, ir degustando dessa medicina do jejum, um pouquinho ali, um pouquinho de forma, assim, bem gradual. E depois que a minha filha nasceu, que eu realmente comecei a ter o jejum como um aliado do meu viver. Eu comecei a colocar ele dentro da minha rotina, porque como mãe eu tinha uma demanda muito alta, muito grande, e não só física e prática, né, de atividades, mas emocional também. E eu sentia que o jejum, ele me trazia o alinhamento que eu precisava para sustentar a rotina, né, com o bebê. E, e além disso, né, como eu fui mantendo aí uma constância com esse instrumento e com essa ferramenta, aí eu comecei a entrar em outras percepções de como essa ferramenta ela é muito maravilhosa quando a gente está vivendo esse processo de travessia interna, esse processo, né, de abertura interior, de amadurecimento interior, de comunhão com a vida. Muito bonito, Flor. É um tema que é profundo mesmo, e assim, como o nosso primeiro ponto da pauta já diz, né? Existe uma medicina muito grande por trás dessa prática. E é milenar, né? Já é uma prática que vem sendo explorada há milênios, literalmente, né? E observo que hoje em dia a tendência muito grande, quando a gente olha para um lado mais ortodoxo, né, é de talvez deixar de lado práticas milenares, porque, não sei, né, porque talvez estejam desatualizadas, sendo que tem muitas práticas que são milenares e que são nada desatualizadas, a grande maioria é muito atualizada, né, então eu sinto que o nosso primeiro ponto aí da pauta, gente, para vocês saberem, seria as nossas percepções pessoais da atuação dessa medicina do jejum, né, tanto na mente quanto nas emoções e na própria energia. Então, trazendo um pouco das minhas próprias percepções, né, e uma partilha aqui, a partir do momento que eu comecei a me abrir um pouco mais para a prática do jejum, e aí talvez para esclarecer um pouco o que é jejum, né, antes até de falar das minhas percepções, o jejum seria a abstenção de alimento sólido ou alimento líquido. Inclusive, existem muitas linhas que consideram o jejum de água alimentação, né? Porque ainda tem um estímulo no sistema gastrointestinal por meio da água. Então, ainda assim, o sistema precisa trabalhar. Então, existem linhas que consideram que o jejum absoluto seria o jejum a seco, né? O jejum que não se ingere nenhum alimento, nem água, né? Nenhum líquido, nada disso. E aí, óbvio, eu acho que a gente tem que ter muita ressalva com esses pontos, porque não é para todo mundo atualmente começar do nada a jejuar. Muitas vezes a gente precisa de um tempo de preparação. E nas minhas experiências pessoais, quanto mais eu me preparava para o processo, seja me preparar emocionalmente, né, de conversar com as minhas próprias células, né, me preparar mentalmente, visualizar o que ia acontecer e me preparar fisicamente com o que eu estava colocando para dentro, selecionando bastante o que eu ingeria, até mesmo numa alimentação crua, eu via que ficava mais fácil para o meu corpo. Quanto mais eu me sutilizava no período pré, mais fácil ficava o processo durante. E aí, o que eu vejo do processo do jejum, numa percepção muito geral, assim, é que o quanto mais a gente se foca em fechar, eu vou fazer tantos dias, eu tenho que fazer isso dessa forma ou aquilo, mais desafiador, mosquinha, mais desafiador fica o processo. Porque a gente começa a se, digamos, até se estagnar num processo fixo, sem deixar o processo fluir, sendo que o jejum é fluxo, a vida é fluxo. Então, muitas vezes a gente se propõe fazer de uma maneira e pode ser que não seja aquela maneira que vai rolar. Mas, ao mesmo tempo, tem que sempre ter aquele contraponto da gente sim se preparar, se estruturar para vivenciar aqueles dias. Principalmente porque nós, a maioria aqui, pelo menos, né, acredito, não estamos vivendo um estilo de vida que é 100% da
inédia, ou seja, que não come quase nada ou nada, e assim é o estilo de vida da pessoa. Então já não existe mais o conceito de jejum. Não. Para nós aqui, o conceito de jejum existe, porque o nosso estado natural já não é mais exatamente o da inédia, que por muitas linhas consideram inédia, que é o não comer quase nada ou nada por muito tempo, meses, anos, etc. A gente não vive isso em geral na nossa sociedade. Então, o nosso estado natural é diferente, né? E a gente precisa trabalhar um pouco mais esses conceitos internos do que é estar em jejum. E eu observei que, para além de me preparar no físico, no emocional e no mental, né, e observar muito esse processo, principalmente do pré e do pós-jejum, que são até mais importantes do que o durante o jejum, a gente fica mais sensível e também porque a gente precisa, né, ter uma consciência muito grande do que está nos nutrindo no pré, durante e no pós, porque a nutrição vai muito além do que mastiga, do que toma, coloca pela boca e engole, né? Então, ter mais uma consciência, uma presença no pré, também no durante e no pós do que nos nutre é importante, mas tem uma questão muito grande também da gente romper um pouco com as barreiras mentais do processo. Então, o jejum, ele deixa de ser uma coisa física a partir do momento que a gente se propõe vivenciar a plenitude dele. Então, o jejum não é mais físico. É um jejum mental, é um jejum emocional, é um jejum espiritual, mas no sentido de que não é que a gente está se privando de algo, é que a gente está se abrindo para outras coisas, né? Então, a minha percepção do jejum como um todo é que ele pode ser a ferramenta que você acredita que ele é. Então, se para alguém a ferramenta do jejum é para emagrecimento, vai ser estritamente para aquilo. Mas se alguém tem uma outra conotação de jejum, né? E lembrando que jejum ele pode ser para além de só jejum de alimento, jejum de bebida, jejum de etc. Pode ser um jejum de emoções densas, pode ser um jejum de relações tóxicas, pode ser um jejum de silêncio. Então, a gente fazer também honrar o silêncio durante o processo, por exemplo. Então, o jejum por si só, ele é apenas um pontinho de algo que cresce em torno daquilo, a partir do momento que a gente se propõe vivenciar a plenitude e a completude dele, né? Enfim, vou me segurar um pouquinho, senão eu falo pra caramba passar pra você. É maravilhoso de escutar ele, maravilhoso. Inclusive, estava comentando contigo, né? O próprio jejum, ele traz uma vivacidade, uma clareza na mente, na forma de expressar as ideias. Isso também é o poder do jejum, né? E eu vejo assim que o jejum, né? Ele é um processo. Ele não pode ser um fator isolado. Se a pessoa quer adentrar a medicina do jejum, é preciso ter uma construção, né? Uma preparação. É preciso estudo, preciso informação. E, e aqui nesse caso, né, recomendo muito a Eli, que ela abre grupos de jejum justamente para te conduzir, te auxiliar a fazer essa travessia com um grupo também, né, o que ajuda nessa egrégora a suportar o processo, a você poder falar como está se sentindo, o que está passando. E, e eu vejo, né, Eli, que é um processo que ele vai se aprofundando a partir da nossa própria experiência. Então, como é algo que atravessa o corpo e a mente, é o nosso corpo e a nossa mente, é algo muito vivo e que traz muitos aprendizados, muitos insights, né, e transformações. Que não é algo externo, não é um objeto, né? É um processo que nos atravessa, que é feito em nós. E aí, além dos benefícios físicos e orgânicos, que são imensos, né? Eu estava assistindo alguns vídeos que tu enviou, né, no último grupo de jejum. É impressionante e como é maravilhoso você estudar mais sobre o jejum e aí se empoderar de mais informação para fortalecer essa motivação de seguir, de seguir. E aí depois os benefícios físicos e orgânicos, quando a gente começa a ver o quanto a gente pode encontrar uma clareza, uma lucidez de mente, uma abertura interna através também da medicina do jejum, né? Eu confesso que o jejum me traz tanta alegria, tanta vitalidade interna, e não é aquela vitalidade só do corpo, é uma vitalidade da alma. Eu sinto que a minha alma, ela respira quando eu jejuo.
É como se eu abrisse, né, um espaço para poder dar voz a isso que não vem do físico, que não vem da matéria, né? E poder receber também esses mananciais de nutrição interna, da vida interna. Como que é isso para você, Eli? Como que você sente o jejum atuando em você? É interessante porque ele veio, o jejum, né, como prática, ele veio sofrendo mutações desde o processo inicial, de ter começado a praticar. Eu lembro que, inclusive, quando eu comecei a praticar mais jejum, eu ainda estava numa época de atleta, né, correndo muito e tal, e muito focada no meu corpo físico, né? Então foi muito interessante porque trouxe, de certa forma, uma satisfação física maior, né? Eu me olhava, não só no espelho, tá, gente? Mas me olhava e falava, caraca, que legal, né? Eu consigo fazer isso. Meu corpo físico, entre aspas, aguenta isso. Uma coisa que talvez não muitas pessoas façam. Na época, isso já faz alguns anos, né? Deixa eu ver. 7, 8 anos, quando eu comecei, né, a praticar mais jejum. E aí, justamente nesse início, para mim não era comum fazer mais do que 2 ou 3 dias, por exemplo, né, de jejum. Meu máximo era esse, porque eu treinava muito também, até justamente por conta da questão de performance, né, de ser atleta de performance e tudo mais. Então, minha programação interna era de que eu não poderia ficar mais do que 2 ou 3 dias sem perder performance. Hoje em dia eu enxergo o quanto isso era uma programação, né? Que eu tinha bastante fixa e arraigada em mim. E aí, inicialmente foi uma prática muito mais física mesmo. De eu ver que eu me sentia bem e com certeza estava aí secretando vários hormônios da felicidade durante o processo do jejum. E eu fazia por me sentir bem e porque eu observava que, inclusive, nos meus treinos me auxiliava. Porque o jejum, assim, eu acho que nem necessariamente a gente não vai listar tudo aqui, mas um dos grandes benefícios do jejum é a regeneração celular, né? Então, quando a gente fala sobre regeneração celular, também tem um pouco a ver com o fato de que o próprio jejum, se a gente permite fazer mais horas, por exemplo, 3 dias, e foi uma informação que eu até trouxe na live ontem com um grande amigo meu, Vitor, que até ele estava aqui mais cedo, não sei se ainda está. 3 dias de jejum aumenta em 300% a nossa produção de hormônio do crescimento. E o hormônio do crescimento, ele não é só para crescer músculos. Ele também é utilizado na regeneração de pele, regeneração de tecidos, regeneração de tecidos internos e parte externa, e cabelo, e etc, e por aí vai. Então, se a gente cresce a nossa produção desse hormônio, a gente está tornando possível e mais rápido e mais eficaz o processo de depuração física. E quando o nosso corpo está mais depurado, mais limpo, aqui funciona melhor também. Nossa mente funciona melhor. Né? Então, lá no início, as minhas percepções do jejum eram muito mais físicas, mas aos poucos, estudando mais, que até o que você trouxe, né, disso de pegar para ler mais sobre, de pegar para entender o que é o jejum mesmo como prática, não só a parte de, talvez, a prática física, né, e compreender por trás o que vai estar agindo em cada uma das células, mas a parte também espiritual do processo. Tem muitos livros sobre, só que infelizmente a grande maioria não está em português, né? Então a gente tem poucos livros em português sobre a prática do jejum. E independentemente da linha do jejum, né? Então o que eu observo é que hoje em dia a gente tem uma tendência a observar essa prática também, e para mim foi o que era no início, como exclusivamente uma prática de abstenção, né? Da gente deixar de, ao invés de olhar para uma prática como uma prática de abundância. Porque a partir do momento em que, e aí trazendo um exemplo muito básico, né, que todos nós sabemos, eu não sei se alguém aqui tem alguém da família ou se é uma pessoa que tem alguma, digamos, alguma disfunção visual, que não consegue enxergar tão bem ou que não consegue ouvir tão bem. Quando isso acontece, quando algum dos nossos sentidos é diminuído por algum motivo, os outros se afloram. Então isso acontece com o jejum. A partir do momento que a gente está se abstendo de colocar coisas pela boca para dentro, e aí ainda mais num processo de jejum a seco, por exemplo, todo o resto se aflora, todo o resto do nosso corpo se abre. A gente tem muito uma tendência de pensar que só o nosso sistema gastrointestinal é o responsável por nos dar energia. E na verdade não. Ele é de acordo com muito do que eu estudo e já comprovei e testei para mim, e aí isso pode ser que para outras pessoas não faça sentido, mas para mim, de acordo com tudo que eu vejo, ele é um dos
talvez plano B ou C da gente realmente se sentir mais energizado, a gente se sentir mais conectado, da gente ter mais energia de viver, digamos assim, né? Gana de viver. Então, o que, que vai além disso? Todo o resto, respiração, pele, o que a gente vê também nos energiza, o que a gente ouve também nos energiza. Então, o jejum, ele começou a abrir portas para eu ter mais essa compreensão. Porque antes eu lia sobre isso e eu só achava meio poético, né? As pessoas que falavam sobre isso. Só que hoje em dia faz total sentido. Porque quando eu noto, por exemplo, ontem, eu quase não como abacate. Ontem eu resolvi comer brócolis com abacate à noite. Eu acordei destruída hoje pela manhã, porque pra mim foi denso. Eu normalmente não como gordura. Claro, abacate é maravilhoso, tá, gente? Mas eu não estou acostumada a comer gorduras assim mais densas. E ontem me deu vontade e eu fui com fluxo. Antes eu me julgava por ter as vontades e etc e não comia. E hoje em dia eu já sei que vem o fluxo, eu observo, aceito ou não, mas quando aceito é isso, acolhi e vou fazer. E aí resolvi comer, mas hoje eu acordei atrasada para o Pilates, tipo, sabe? O corpo precisou de mais tempo para processar aquele alimento. Então eu sei que a energia não é exatamente do que a gente come, vem de outras coisas. E às vezes o excesso de alimento não vai te dar excesso de energia, ele na verdade vai tirar energia. Então o que o jejum também me proporcionou é essa compreensão, a compreensão de que para o nosso corpo faz zero sentido a gente consumir um monte de alimento querendo ter um monte de resultado. Faz muito mais sentido a gente sutilizá-lo a ponto dele precisar de menos, dele estar otimizado. É que nem um carro que às vezes está muito sujo, há muito tempo não faz um check-up e precisa de, sei lá, tá? Vou chutar, 10 litros de gasolina para chegar na cidade tal. Aí você vai, faz um check-up, limpa ele todo por dentro, faz uma revisão total e a partir daí, sei lá, ele precisa de 7, né? Então, o jejum ele tem essa capacidade dessa depuração interna, da gente se otimizar não só em nível físico, mas em nível mental, em nível emocional, nível da gente precisar de menos para fazer mais, que seria a lei do, né, do mínimo esforço e máxima eficiência. Então, ele para mim faz super parte do que seriam as leis herméticas, né? Então, é muito legal de testar na pele. Nossa, Eli, eu sinto muito isso e com muita clareza. Quando é, eu estou fazendo jejum ou eu estou com uma alimentação mais sutil, eu tenho muito mais energia. Me sobra muito mais energia. E eu percebo o impacto disso na minha mente, não com sutileza, com muita objetividade. Em jejum, quando eu tô jejuando, a minha mente fica tão viva, tão acordada, tão aberta, os meus sentidos ficam absolutamente aguçados. A minha capacidade de digerir experiências, emoções, fica muito potencializado. É como se a gente colocasse assim, né, ligasse na corrente da vitalidade da vida, né, não através do alimento físico. A gente vai se nutrindo com essa energia de vida e vai se tornando mais vivo. Eu sinto isso, que o jejum ele me torna mais vivo, mais acordada, mais ancorada também. E ao mesmo tempo, ele me traz um relaxamento. Eu percebo assim que às vezes no início, né, para quem está começando o jejum, pode ser muito desconfortável. Claro, aqui a gente traz de um olhar, de uma experiência de alguns anos, né, com o jejum. De princípio tem um desconforto aí, porque também tem muito condicionamento envolvido com o fato de ingerir a comida, de colocar na comida, né, um conforto, um acalento, às vezes até um entorpecimento, né, um amortecimento, você comer para não sentir, para não entrar em contato com a vida, consigo mesmo. Mas eu vejo que hoje o jejum para mim, ele não traz a tônica de eu estar me privando de alguma coisa, é o contrário, eu estou me dando alguma coisa que é tão poderosa, tão preciosa, porque me alinha com a vida, alinha minha mente, alinha as minhas emoções, alinha minha energia. E quando eu estou alinhada e ordenada, eu tenho mais possibilidade de aprofundar internamente e de me manter conectada, de me manter numa escuta mais ativa assim da vida, né? Aí eu percebo, outro dia eu estava refletindo sobre isso, estudando um pouco do material que tu enviou. O jejum
ele é de graça. Ele, claro, ele exige muito da gente, né? Do nosso autocontrole, da nossa vontade interna, da nossa postura, da nossa motivação. Mas ele é algo de graça e que traz saúde para a mente, saúde para as emoções, saúde para a energia. Mas por que que é tão difícil, né? E tão desafiante a gente se privar do alimento físico? E como está muito relacionado com um radicalismo muitas vezes, ou um sofrimento. Imagina ficar sem comer. E hoje para mim é assim, que delícia, vou jejuar. É como eu me dando a oportunidade de sutilizar para mais viva estar. Isso que eu sinto. E isso me traz alegria, me reabastece, me relaxa também. Eu encontro esse relaxamento no jejum, sabe? Como eu vou tirando o alimento físico e daí a vida vai fluindo com mais liberdade dentro de mim. Isso vai me colocando num fluir natural. É até difícil encontrar as palavras para expressar, né, esse sentir, mas é um relaxamento que vem lá da base de dentro. Muito bonito. É poético até o que você trouxe, né? E que é muito o jejum. Para mim, o jejum tem essa, que nem Rumi falou, né? Existe doçura no estômago vazio, né? Então, Rumi, poeta sufi, né? E também filósofo sufi, cientista sufi, ele experimentou muito do jejum, ele vivenciava muito isso. Então, o que você traz para mim me dá uma energia similar à de quando eu estou lendo os textos dele, né? Que é muito incrível de ler. E o que eu noto até que é interessante, e só um parênteses, tá, gente? Rápido também. Eu sei que talvez algumas pessoas que estão aqui ouvindo, ou que vão ouvir depois, falem: nossa, mas eu não sinto nada disso no jejum. Eu só acho muito chato, ou eu fico com muita fome, ou eu fico sem energia. E aí, para quem sente isso, saiba que são etapas. Também vivenciamos muito disso, e vira e mexe em um jejum ou outro, eu sinto uma falta de energia, eu sinto uma baixa, uma deprê. Faz parte do processo do jejum, e a gente também tem que entender que muitas vezes a gente está precisando depurar. A partir do momento que o nosso corpo está intoxicado, mais ou menos, o momento do jejum de desintoxicação pode não ser muito agradável, mas quando a gente passa por ele, fica muito mais tranquilo, a gente tem mais energia. E também tem uma coisa que eu gosto muito do jejum, que é isso. Ele comprime em um espaço de tempo pequeno uma vivência que parece uma vida, né? Porque você fica feliz, você sofre, você agradece, você chora, você ri, você, né? Então, assim, o jejum por si só, ele parece que ele é um catalisador de reações incríveis internas, né? Porque ele traz a nossa capacidade, e não capacidade, mas ele traz a oportunidade da gente estar um pouco mais consciente e conseguir a cada momento que vier alguma coisa específica, algum sintoma, alguma situação externa, com o jejum a gente parece que diminui aquela velocidade de reação e a gente consegue ter um pouco mais de discernimento. Será que eu deveria reagir dessa forma? Né? Então, assim, e não é só em momentos de estresse, por exemplo. Mas às vezes a gente está num dia em que, no nosso dia a dia, a gente às vezes tem um piloto automático mais ou menos ligado. No jejum, esse piloto parece que é meio desarmado, ele demora um pouco a reagir. Então, a gente tem um tempo aí de respiro entre o que acontece e a nossa reação e que permite a gente compreender um pouco mais o que a gente poderia estar fazendo naquele momento. Ou se a gente poderia estar repensando uma forma de trabalhar, uma forma de viver um relacionamento, ou o que, que você quer fazer da vida mesmo, né? Será que é isso ou é aquilo? Ou o porquê que eu estou aqui? Então, o jejum traz muito desses questionamentos internos, mas principalmente a partir do momento que, por mais que talvez a gente esteja desconfortável em certos momentos, a gente comece a ter um pouco mais dessa consciência de que é uma oportunidade para a gente repaginar aquela sensação. E eu já observei até para mim. Inicialmente, quando eu comecei a fazer jejuns, entre aspas, mais longos, que apesar do que até 7 dias é considerado um jejum curto, né, oficialmente pela ciência. Então, quando eu comecei a fazer 5, 6, 7 dias, às vezes eu encerrava o jejum não porque o meu físico não estava, entre aspas, aguentando, mas porque o meu mental estava tipo, ai que tédio, ai que saco, ai que não sei o quê, nossa senhora, você não tem nada pra fazer. Né? Então, era um burburinho interno muito forte. E aí eu comecei a compreender que aquilo era a oportunidade que o jejum me dava de repensar
o meu conceito de tédio. Porque eu sempre fui uma pessoa muito, entre aspas, ligada no 220 e eu sempre tive a necessidade de ter estímulo, de estar fazendo coisas e me estimulando o tempo inteiro, seja por meio do alimento, seja por meio de uma nova atividade que eu inseria no meu dia a dia, seja por meio de um novo curso que eu me inscrevia, enfim, várias formas de me estimular. E o jejum, ele é o contrafluxo disso. Ele retira muitos estímulos e te permite ver você limpa. E aí eu via que eu era uma pessoa ansiosa, que eu não conseguia ficar sem nada para fazer, porque eu começava a me questionar e achava que o meu valor estava no que eu fazia. Então, só depois que eu comecei a compreender, foram anos de fazer jejum e chegar até o quinto, sexto dia e encerrar por conta dessa sensação. Então, eu comecei a compreender que a minha autossabotagem era quando eu começava a entrar no processo de maior aprendizado do jejum para mim, que era o aprendizado do ócio criativo. E o jejum é um super ócio criativo, né? Pode ser, inclusive, que eu sei que às vezes tem até. Os meus melhores jejuns foram jejuns que eu estava trabalhando que nem doida, né? Fazendo muita coisa. Então, o processo físico do jejum fluía porque eu estava me nutrindo de outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, o meu maior aprendizado não era nesse fluxo forte. Eu precisava viver o fluxo leve ou fraco, não tá muita coisa acontecendo. E me permitir silenciar. Então, esse foi o meu maior desafio. E ainda é. Tem muitos jejuns que eu ainda vivencio isso. Um, enfim, acho que eu tô até falando demais, né? Não sei se a gente já até entrou em outro tópico aí um pouco, acho que já. E uma coisa que a gente pode observar, né, que quem se dedica, por exemplo, às práticas contemplativas, meditativas, práticas espirituais, muitas vezes busca uma sutilização da mente, um refinamento da energia, mas não foca na sutilização do alimento físico. Ou leva muito tempo para chegar nisso. Às vezes trabalha muito para sutilizar a mente, para de pouco em pouco ir transformando os hábitos e aí percebendo quanto o alimento físico acaba refletindo, né? Aquilo que a gente come acaba refletindo o nosso estado interno, que leva a informação e também essa posição, uma posição de mente, né? Uma posição interna. E eu vejo que se a gente consegue trabalhar conjuntamente, né, nesse aquietamento da mente, utilização da mente e também do alimento físico, e aí também a gente pode pensar em todos os outros alimentos que a gente acaba entrando em contato diariamente, isso funciona muito bem junto, funciona muito bem. Que às vezes a pessoa, ela quer muito sutilizar a mente, ela quer encontrar uma mente mais clara, mais lúcida, mais aberta, mais ampla, minimamente mais silenciosa, né? Mas a alimentação é tão densa, tão cheia de toxinas, tão pesada, aquela alimentação que desconecta o corpo. Porque é plástico, é cheio de aditivos químicos, não é um alimento mesmo, né? É um produto alimentício. E isso, esse excesso de toxinas, vai criando um peso no nosso sistema que vai nublando a nossa percepção sutil, vai ocultando essa sensibilidade e inteligência natural do corpo e da mente, vai inclusive fechando alguns os canais de energia, né? A gente vai sentindo mais embotado, mais tenso, mais duro. E nesse embotamento do corpo e dos canais de energia, a mente também fica embotada, né? Então, a gente tem que se observar como esse sistema vivo, fluido, e que cada dimensão está influenciando na outra, e ao mesmo tempo a gente é uma só, né? Então, a sutilização do meu alimento físico, a sutilização da minha mente, elas são processos que podem trabalhar conjuntamente para que a gente possa realmente potencializar e expandir e aprofundar isso, né? Mas o que eu vejo, né, transitando por muitos contextos espirituais, muitas tradições religiosas, é que é muito difícil mesmo trazer o olhar para isso. É difícil, tem muitos condicionamentos, muitas crenças também relacionadas com isso. Também tem muitas desculpas pessoais,
do porquê não olhar para isso, mas a questão é que a vida é prática, é laboratório existencial. Então não é questão de pensar sobre ou achar que não é. É experimentar, né? Vai lá, experimenta, sutiliza um pouquinho a tua alimentação, traz mais consciência para aquilo que você está colocando no corpo e na mente e produzindo, né, com a mente e com o corpo. E ver se isso não tem um fundamento, mas por ti, né, não pelo que o outro falou. E eu amo muito, né, e aprecio muito esses métodos, essas medicinas em que a gente trabalha sobre nós mesmos, nessa pesquisa de si, e que é algo que é autoral, né? É você fazendo em você e observando e se transformando e podendo entender e podendo se apropriar e aí também falar sobre, né? Falar sobre com um pouquinho mais de propriedade por já ter vivenciado isso e estar vivenciando isso. Muito legal, Flor. Gratidão. É legal que você trouxe isso, né? Que até para vocês saberem, gente, esse também está dentro da nossa pauta, né? Falar um pouco mais sobre a sutilização da alimentação e justamente compreender a relação disso com o nosso estado, não só físico, mas emocional e mental. E tem uma questão muito forte, né? Que eu acho que deveria ser falada mais. E que eu falo pouco porque eu sei que é uma questão muito tabu e nem todo mundo está preparado para ouvir, mas eu acho que quem está aqui nessa live está preparado, né? Digamos assim. Que no final das contas, comer não é se nutrir, né? Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que comer não é se nutrir. A nutrição é outra coisa. E comer, o que a gente coloca para dentro, independentemente de ser fruta, de ser vegetal, de ser algum alimento processado ou não, de ser, né, um alimento de origem animal, por exemplo, um arroz, tudo isso é estímulo, não é nutrição. É um estímulo químico. E no final das contas, certos estímulos químicos têm reações específicas no nosso corpo. Então, a partir do momento em que a gente se estimula de um jeito ou de outro, a gente vai ter uma reação química específica interna para um lado ou para o outro. E na química, a gente sabe que existem só dois lados, assim, mais básicos, né? O lado ácido e o lado alcalino. Então, se a gente está se estimulando para estar mais nesse lado alcalino, isso torna mais suscetível a nossa facilidade de se conectar com outras coisas que vão além. O lado ácido, até para a gente compreender um pouco mais, né? Os animais que se alimentam de alimentos mais ácidos, que em geral são os carnívoros, eles têm um trato digestivo completamente diferente do nosso. Então, eles conseguem lidar melhor com esses ácidos que são produzidos pelo metabolismo de certos alimentos, né? Os metabólitos de certos alimentos são ácidos. A nossa constituição física, fisiológica, biológica, independentemente do que a gente estiver falando, é uma constituição de um ser que veio para metabolizar a alcalinidade. Então, aí, já levando, extrapolando um pouco por outros lados, quando a gente fala de ácido e de alcalino, a gente também pode, inclusive, fazer uma correlação com o yin e o yang. Yin sendo alcalino, yang sendo, né, o acidificante. O yin feminino, yang, né, o masculino. E precisa ter um equilíbrio, claro. Então, hoje em dia, o que acontece que eu vejo, que há muitos anos, talvez chuta aí, uns 200 ou 300 anos, a gente poderia até, entre aspas, brincar um pouco mais com o lado ácido da alimentação. Mas a gente vive hoje em dia, independentemente da gente estar morando no campo ou não, numa sociedade que é ácida, é acidificante. Então, poluição está para todos os lados. Chemtrails está até nos Himalaias, né? Então, assim, a partir do momento em que a gente já está mais propenso a se acidificar, até por isso daqui, pelo celular, pelo 3G, pela energia, né? A eletricidade emite vibrações que são também muito complexas e difíceis do nosso corpo lidar, acabam acidificando os nossos meios internos. Muitas pesquisas, inclusive, demonstram que a sociedade pré-uso da eletricidade, lá para os 1700 e bolinha, não existia um monte de, entre aspas, doenças que existem hoje em dia. E não é só pela alimentação. A eletricidade também está conectada com isso. Então, a gente já vive num estilo de vida acidificante. Então, eu vejo que o que a gente está trazendo, né, de sutilização alimentar, da ideia da gente
buscar fazer uma alimentação mais sutil quanto for possível, e para a nossa espécie isso significa frutas, vegetais, sementes, majoritariamente in natura, né? Então, isso traz um impacto muito grande, não só na nossa saúde física, mas na mente, né? Então, que é o que você trouxe. O que eu observo é que a partir do momento que a gente está, então, ao invés de falar sobre comer como nutrição e sim comer como estímulo, a partir do momento que a gente está se estimulando com um alimento mais sutil, aqui também fica sutil, né? Então, a gente observa que a partir do momento que a gente muda a nossa alimentação, muda as nossas práticas e, quem sabe, inclui um jejum no meio, de tempos em tempos, por mais que seja um jejum talvez intermitente, 24 horas uma vez por semana, né? Um exemplo, por aí vai. Isso traz alcalinidade, isso traz leveza, isso leva a gente para um lado de vibração mais elevada. E essa vibração mais elevada também mexe com a nossa possibilidade de ser mais ou menos consciente a cada passo que a gente dá. Então, a alcalinidade, ela puxa consciência, né? Então, quanto mais a gente tá com essa consciência aflorada, mais a gente consegue vibrar em planos mais altos, né? Então, acho que seria por aí. Que interessante, Eli. Nossa, é muito interessante, né? Porque quando a gente começa a entrar na pesquisa mesmo, uau, é fantástico, é fantástico. Eu vejo que a relação com o alimento, né, tá muito adoecida. As pessoas muitas vezes comem e não sabem o que comem, não lembram o que comem, não estão conscientes quando estão comendo. A indústria alimentícia, ela tem muita força ainda, né? Por mais que já se tenha mais informação sobre alimentação saudável, sobre o que é o alimento e o que é um alimento, um produto alimentício, isso ainda é para poucos, eu vejo. E, infelizmente, quanto mais entorpecida a gente está, né, com toxinas, menos a gente vai se conectar com a vida, mais ausente a gente vai ser. O estado de presença que a gente precisa ancorar como uma urgência para poder vivenciar, né, as transformações em nós, né, e poder viver de uma forma mais plena, poder encontrar e resgatar esse silêncio interno, né, passa muito pelo universo da relação, né? Então, o alimento que eu coloco diariamente no meu corpo, o alimento que eu trago para minha mente, para as minhas emoções, isso impacta totalmente a minha qualidade interna. E aí eu vejo que nessa cultura do excesso, né? Quanto mais, melhor. E é uma cultura também do entorpecimento, da distração, né? Então, comer, 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 e comer o que é gostoso, comer o que é bonito, mas quando a gente fura isso, né, vai para dentro disso, muitas vezes a gente vê que tá podre, que tá contaminado, que é pura toxina, que é algo que ainda alimenta a mentira, né, a falsidade, a aparência, e não um alimento que serve para nos acordar, para nos resgatar, para nos alinhar com a vida, para nos trazer lucidez, para nos despertar, para estar aqui na Terra, né? Como esses dignos seres humanos. Então, eu vejo assim que o jejum também, ele é uma medicina de revolução e é radical sim, porque ele quebra com esses padrões do consumismo desenfreado, do alimento, do ter, né? Da relação com o mundo externo, porque quanto mais tu jejua, mais tu consegue resgatar a presença em si mesmo e não se perde nas dinâmicas externas, nas relações externas. Eu percebo que quando eu entro assim no jejum, eu vou entrando para dentro, e tudo vai indo para o seu lugar, e aquilo que estava assim perdido no externo, né? Vai voltando e eu vou resgatando o meu poder de ser em mim. Eu vou me responsabilizando pelo que eu sinto, pelo que eu penso, pelo que eu faço, pelo que eu quero.
é como assim um resgate dessa dignidade interna, né? De estar vivo, de estar encarnado. Então é um instrumento muito poderoso, né? Mas também podemos dizer que não é para todo mundo, porque precisa ter uma travessia, um percurso e entender como um processo que a gente vai trazendo gradualmente dentro da nossa caminhada. Não de uma forma demasiadamente aleatória, né? Porque senão nem vai fazer muito sentido, nem não vai fazer muito sentir. É, é interessante, né? Até o que você trouxe do jejum ser radical. E eu gosto muito dessa palavra, porque no final das contas, a palavra radical, apesar da gente às vezes ter uma conotação negativa da ideia de radical, né? Ela vem de rades, radícula, né? Que rades é raiz. Então, quando a gente faz alguma coisa que é radical, a gente está voltando para a raiz. E muitas vezes, 95% dos casos, seja de desequilíbrios físicos ou emocionais ou mentais, tem a ver com a gente fugir da nossa essência. E a essência é a raiz, né? De certa forma. E raiz não no sentido de se fixar, de ficar ali estagnado, não, mas raiz como a base, né? Como o ponto mais inicial de onde aquilo ali partiu, né? Então, o jejum por si só, ele é isso. Ele é super natural à nossa espécie. A gente realmente só desenvolveu o cérebro que a gente desenvolveu porque vivemos em escassez por muito tempo. E a vida em escassez, ela requer que a gente tenha uma sagacidade maior para conseguir sair de certas questões, né? Então, o nosso desenvolvimento mental foi para isso. E a gente vive atualmente numa raça muito mental. Então, acho que a proposta do jejum é interessante porque une os nossos campos físico, emocional, mental, mas principalmente ao próximo ponto que a gente precisa alçar, que é o espiritual. A gente está numa sociedade em que, aos poucos, até pela vibração atual, né, do planeta que está sendo elevada, a gente está sendo chamado a adentrar trabalhos mais elevados, né? Mas como a raça que somos, né, essa raça ária que somos, a gente ainda é muito mental. Então eu vejo que, e inclusive o nosso papo aqui, eu vejo o quanto tem o meu lado mental, às vezes também se sobrepondo ao meu lado, né? E todos os lados que eu tenho, até o lado espiritual. Então eu observo que quanto mais a gente pode se sutilizar, né, da maneira como você vem trazendo e a gente está trocando, a gente consegue fazer esse contraponto, né? Um, enfim, aí até levando, né, um pouco para o próximo ponto aí da nossa troca, que seria o jejum e silêncio, eu sinto que tanto o jejum quanto o silêncio tem uma coisa muito em comum. Não vou me alongar muito, que eu vou adorar ouvir de você, mas que eu vejo que no início, tanto a gente buscar fazer silêncio, não da boca para fora, que isso é fácil, mas um silêncio mais interno, o jejum também tem esse grande desafio, né, de buscar tirar a gente da nossa zona de conforto, assim como o silêncio tira a gente da nossa zona de conforto inicialmente, até ele se tornar 100% confortável, como se fosse você vestir a sua própria uma roupa, né, digamos assim. Então, o próprio jejum e também a prática do silêncio no dia a dia, ou vivenciar os dois em uníssono, juntos aí, é, no início podem ser desafiadores, mas a partir do momento que a gente permite vivenciar aquilo com um pouco mais de tranquilidade, leveza, sem autocobrança, é tão fácil. É fluxo, é fluido, né, digamos assim, porque vira parte da gente, ou como bem dizer, na verdade, o jejum já é parte de todos e o silêncio é parte de todos. Só que a gente rompeu com isso por tanto tempo que no início pode ser desafiador resgatar essa raiz, né, esse radicalismo. Então eu vejo que, por exemplo, essa próxima semana eu tô indo para um Vipassana, né, na terça-feira. E aí, minha família inteira, nossa, mas você é muito radical, você vai ficar em silêncio por 10 dias. Como assim? Mas isso é possível, né? E entra naquela coisa que é parecido com quando eu vou praticar jejum, quando eu saio, me retiro para fazer um jejum um pouco mais longo. A reação deles é a mesma. Ou seja, a gente está fugindo, entre aspas, do que seria a programação atual da sociedade, que é comer muito, falar muito, trocar muito, se expressar muito, tudo para fora, para fora, para fora. E não tem nada contra se expressar e se comunicar, mas pode ser para dentro, a gente não precisa expressar para fora, né?
Então, acho que necessariamente, né? Óbvio que expressar para fora também é bom. Uhum. Mas, enfim, são as grandes possibilidades aí, né? Que eu vejo que tanto as duas práticas podem unir. Sim, é muito, muito legal de escutar sobre a palavra radical. Como a gente está precisando, nesses tempos, de abordagens radicais mesmo. Porque do lugar que a gente está, como humanidade, né, é o radical, a gente tem que ser radical. E radical no sentido de estar completamente comprometido com a vida, né? Aquilo que vai me vivificar, me acordar, me tornar um ser humano responsável nessa terra, né? Nesse tempo. Eu sempre fui muito radical, e eu sempre escutei muito essa palavra, né? Ai, nossa, como tu é radical, que radical. Não é que eu sou radical, é porque eu tô nesse lugar de me colocar sempre é, na raiz, buscando a raiz, querendo acessar a raiz e honrando a raiz. E aí eu vejo que o silêncio também é visto muitas vezes como algo radical, e porque ele justamente nos leva para essa raiz. E o silêncio, ele pode ser muito desconfortável, como o jejum, porque ele revela aquilo de toxina e de acúmulo que existe dentro de nós. Quanto mais acúmulos, quanto mais toxinas, quanto mais conflitos, mais desordem interna, menos o jejum, menos o silêncio e o jejum vão conseguir se expressar com naturalidade, né? E quando a gente é convidado para fazer o silêncio, a gente já tem que fazer um movimento de pausa da nossa relação com o mundo e com uma identidade que muitas vezes está completamente atrelada ao externo, né? Ao fazer, aos outros, às relações, às coisas. Então eu tenho que parar, soltar isso e me voltar para o interno. E aí quando eu solto e volto para o interno, é que muita coisa começa a pipocar, né? Eu lembro que tem uma frase do Lama Padmasambhava em que ele fala sobre isso, que no silêncio o nosso lixo interno se revela, né? Ele começa a pipocar. Não é que o silêncio é difícil, não é que o silêncio é desconfortável, é que tem trabalho a ser feito. E aí, se você faz o trabalho interno que te cabe, né? O silêncio ele vai se tornando natural, uma expressão natural. E aí o jejum ele vem como um recurso, né? Para estar fazendo também esse trabalho interno. Eu vejo que no silêncio ele é como uma energia, ele traz uma energia de combustão. Ele também queima toxinas. E, e é por alquimia também, né? É como o jejum, é por alquimia. Ele vai queimando conteúdos internos, ele vai nos trazendo ele vai desenvolvendo a lupa, né? Da visão interna, para a gente ver aspectos de nós mesmos, que a gente precisa entrar numa concordância, muitas vezes liberar do sistema, e é sempre numa busca, eu vejo o silêncio e o jejum de abrir espaços. Eu digiro melhor, eu decanto os excessos e os acúmulos, eu decanto e elimino aquilo que não é meu, que vem de fora, para ir abrindo espaços, encontrando esse vazio que é onde o silêncio natural mora, que é onde mora a vida pura, a vida fresca, a fonte da conexão, a fonte a fonte da própria vida em nós, né? Então, tanto o jejum como o silêncio são eles têm essa energia do fogo, né? De queimar aquilo que não somos nós, para que sobre, né? A essência pura, a raiz do nosso ser. E esse lugar é o lugar de poder que vai contra tudo aquilo que o status quo quer sustentar, né? Que é uma sociedade entorpecida, desconectada de si, cada vez mais estimulada, cada vez mais para o externo, cada vez mais amedrontada, cada vez mais condicionada, né? Ao fazer, ao ter, ao comprar, ao mostrar, ao exibir. E aí, quando a gente olha, né, para o jejum e o silêncio, você não tem nem como mostrar para o outro o teu jejum e o teu silêncio. Não dá para tirar uma foto, eu quero dizer assim, sabe? Não é uma experiência comercial de venda, de autopromoção. É algo que você faz para você e para o que há de mais essencial em você,
que é um esvaziamento do que você não é, da própria aparência para o outro e para o mundo, para você encontrar aquele espaço que é seu, de autoria, né? Encontrar a sua voz, verdadeira voz. E até pensando, né, no que você estava trazendo, o próprio, tanto o jejum quanto o silêncio, eles brincam. Eu gosto de usar a palavra brincar mesmo, porque é uma brincadeira, né? Tudo que a gente está vivendo aqui, esse estado de estar vivo, né? Mas o jejum e o silêncio, a prática do silêncio, o vivenciar mais o silêncio, brincam muito com algo que é muito visceral, né, no ser humano, que é esse medo da morte. E principalmente porque o silêncio, por exemplo, ele leva muito o nosso ego a limites de, de forçar muito a barra de estar presente. Então, assim, para quem está começando, e eu lembro, né, nossa, meu primeiro Vipassana, minha sensação é que a minha cabeça ia explodir, porque, tipo, não parava, né? E aí eu vejo que, assim, o silêncio faz algo muito parecido que o jejum faz, e aí se aliados, potência máxima, né? Que é isso de levar a gente de encontro com essa noção e conotação de medo da morte. Não só medo da morte, como medo em geral, que já é uma coisa que a gente vivencia em vários níveis, umas pessoas mais do que outras, né? Tem pessoas que, digamos, são, entre aspas, bem aspas, né? Mais medrosas do que outras, e não medrosas numa conotação de julgamento, mas que têm mais medos do que outras. Como também tem a conotação de ter mais medo até da própria morte. Tem pessoas que não pensam muito sobre, e tem pessoas que pensam o tempo inteiro sobre. Então eu noto que assim, tanto o jejum quanto o silêncio podem nos trazer de levar de frente com essa sensação, porque o próprio silêncio, ele traz a morte do ego, eventualmente, e é uma morte, é um tipo de morte. E o jejum, se mal feito, também, óbvio, pode até levar ao falecimento físico, né? Mas ele também leva à morte de outras questões. Então, a prática dos dois, quando somada, é natural que a gente saia mudado. É natural que uma pessoa que pratica jejum um pouco mais prolongado, não só o jejum intermitente, né? Mas um jejum aí, digamos, um mínimo de 3 dias. E para quem pratica jejuns mais longos ainda, o processo do viver de luz, que são 7 dias de jejum e depois mais 14 dias nos líquidos diluídos, né? Mas já é um jejum um pouco mais longo, ou protocolos até mais longos e diferentes, a gente sai mudado, porque não é mais a mesma pessoa. A gente desafia questões muito, né, internas e às vezes obscuras durante um protocolo que somos dois ou que faz um ou outro, né? Se a gente vivencia um período de meditação em silêncio e vivencia à parte um período de jejum ou juntos os dois, é natural que a gente saia modificado, é natural que já não seja mais, né, a Vanessa ou a Elisa que começou, já não é a mesma Vanessa nem a Elisa, até porque, né, essa impermanência já é natural e da vida, do estar vivo, do estado de vida nesse planeta Terra é em permanência completa, né? A única coisa que é certa e que não muda é a impermanência, todo o resto é impermanente, né? Então, eu vejo que o próprio jejum e o silêncio trazem essa ideia de confronto, né? Com muitas das questões e programações que a gente tem. E E aí, justamente quando a gente começa com esse. Porque o jejum e o silêncio são também processos de autoestudo, né? Então, quando a gente começa com eles, é natural que muito do que a gente acreditava antes comece a ruir. E é natural, inclusive, que a gente entre em crises. Eu saí do processo de 21 dias em crises homéricas. Eu vivenciei 2 anos aí de altas crises. Com muita coisa. Desde a minha ideia, e parei de correr, desde a minha ideia e concepção de que eu era a corredora frugívora. Então, muito ruim. Eu, inclusive, fiquei um período comendo cozido. Então, muita coisa veio abaixo. Eu vejo que o interessante, tanto dos processos longos, é justamente a gente entrar nessa tentativa de compreender mais além do que é o raso do que a gente vive no dia a dia, né? Ou do que a gente vê muita gente vivendo no dia a dia. Ou menos olhando de fora, né? Respondendo aqui a pergunta da Rosado, é Rosado o seu nome? Flor é Rosa. Rosa, né? Como posso eu sair do jejum de 3 dias? O que devo comer? Fruta. Sempre fruta, tá? Jejuns mais longos aí já não vai ser tão legal fruta. Assim, eu quase sempre indico que comece, por mais que você tenha feito 3 dias, comece no líquido, água de coco fresca ou suco fresco pela primeira refeição.
e depois você vai entrando para as frutas, saladas. De preferência ficar os seus 3 dias aí. Sempre que a gente faz um jejum, gente, os 3 dias seguidos pós-jejum. Ah, Rita, perdão, Flor, eu ainda não reconheço o seu username. Agora eu vou reconhecer depois que você falou. Depois que a gente sai de um jejum, é necessário que, se a gente fez jejum de 3 dias, que por 3 dias a gente mantenha a sutilização. Não dá para já pular para comer um cozido ou um alimento muito denso, nada disso, né? Então, fica aí a sugestão. Só respondendo logo, senão depois vai subir e a gente vai perder. Mas vou, vou pensar aqui mais um pouquinho no que trazer, mas fica à vontade. Eli, um ponto importante também de destacar é que, assim como a prática do silêncio, né, que a gente pode fazer muito eventualmente, é importante trazer uma consciência para a nutrição que seja constante. De nada adianta fazer um jejum uma vez ao ano, mas seguir com uma alimentação super densa, super tóxica, em todos os outros dias do ano. E assim também é com a prática do silêncio, as práticas contemplativas. De nada adianta fazer uma vez na semana e nas outras horas, e em todos os outros dias da semana a gente está se oferecendo muita agitação, muito estímulo, muita desconexão. Então tem que ser uma constante para que seja um processo que a gente vai edificando gradualmente dentro da nossa vida, se tornando hábitos e o próprio estilo de vida, né, que esteja perpassando para que a gente construa um caminho de aprofundamento, para depois poder fazer jejuns mais prolongados, poder fazer períodos de silêncio mais prolongados, no caso do Vipassana, né? Porque se é muito aleatório, eu vou fazer uma vez no ano um Vipassana, uma vez no ano um jejum prolongado e depois eu abandono tudo e esqueço. Esqueço do meu intento, esqueço do meu comprometimento, do meu trabalho interno. Isso não tem tanta força de edificar, de estruturar e de criar condições para um aprofundamento gradual e que não se perde, né? Que vai se edificando, indo mais para dentro, mais para dentro, mais para dentro. Eu já queria te agradecer muito, porque eu vou ter que, daqui a pouco eu vou ter que ir buscar minha filhinha. Eu queria te agradecer muito por essa partilha, eu te admiro muito, sou fã do teu trabalho, eu adoro a forma como você organiza os materiais, como você oferece as informações de uma forma tão clara, tão lúcida, tão didática. E o que é bom, eu sempre divulgo e apoio e aprovo. Inclusive, vai ter um grupo em setembro de jejum para quem está inspirado. É muito importante ter essa condução e de uma pessoa realmente capacitada para facilitar o nosso processo, né? Para ajudar o nosso processo. Gratidão, meu bem. Eita, logo quando eu fui abrir, Manga resolveu latir. Manga, vai lá pra fora, filho, vai. Oxi. Enfim, daqui a pouco ele para. Mas gratidão, Flor. Eu acho que é isso, né? Até a Rita trouxe essa questão do jejum, né? Eu não sei, Rita, se você já jejuou antes, né? Nunca indico que comecem direto com 3 dias, tá? Então, o que a Vani trouxe aqui agora, né? Desse convite para jejuar de setembro, que é uma mentoria de jejum, né? Que acontece de tempos em tempos. Aconteceu agora em agosto, vai acontecer em setembro. É essa coisa da gente compreender um pouco mais o que está acontecendo. Claro, né? A guiança muitas vezes é focada na parte prática do jejum, mas a gente tem momentos de mergulho na questão mais profunda do processo do jejum, de compreender o que cada uma está vivenciando, cada um, né? E é muito necessário a gente ter essa percepção do que é essa ferramenta, ter a percepção do que pode trazer, né, dos grandes benefícios. A gente nem listou, né, os benefícios físicos aqui, mas são muitos. Mas eu acho que o jejum por si só, ele traz benefícios que vão muito além dos benefícios físicos, né? Os benefícios fisiológicos, digamos assim. Então, gratidão, Flor, pelo teu tempo. Não sei, deixa eu ver que horas aqui são. Nem lembro, nem vi. Passou tão rápido, né? Já deu 1h10 de live praticamente. Quem sabe em breve a gente não traz uma outra live pra gente aprofundar. Nem sei se a gente conseguiu falar tudo que a gente queria ter falado, né? Mas já foi uma oportunidade de um grande mergulho aí nessa compreensão desse estilo de vida, porque é isso que você falou. A consistência é super necessária.
Não adianta a gente que nem limpar a casa, não adianta a gente fazer uma super faxina uma vez a cada 2 meses. Eventualmente vai estar tudo sujo de novo. A gente tem que ter uma manutenção, né? Então, fazer o jejum intermitente todos os dias é legal, fazer 14, 15, 16 horas é legal? Sim. Mas é importante a gente não só fazer o jejum, a gente ver como está a alimentação. O que está comendo, né? Que nem você trouxe também dessa compreensão. Porque jejuar para depois, entre aspas, pisar, nem digo na jaca, porque se pisar na jaca tá ótimo, mas pisar no macarrão, né? Pisar nos processados, aí é complicado, né? É importante a gente conseguir o nosso caminho do meio. E não é que não possa nunca mais comer certas coisas, mas o quanto menos isso puder fazer parte da vida e, se possível, eliminar, melhor ainda, né? Tem tanta coisa que não faz bem e a gente segue com aquele hábito. Isso eu digo no geral, tá? Não só alimentar, também de outras coisas, de, às vezes hábitos emocionais ou mentais não muito saudáveis. Então eu agradeço o teu tempo, a tua partilha, o teu convite para a gente fazer essa live, né? E espero, quem sabe, ver algumas das pessoas que estão aqui na mentoria Jejuar de Setembro. As inscrições estão abertas até segunda-feira, inclusive. Então, quem quiser se inscrever, corre. E gratidão, Vani, pelo toda a tua luz, toda a tua entrega, todo o teu servir tão maravilhoso. Gratidão a todas vocês que estiveram aqui, todos e todas. Um grande beijo. Beijo.